Bom, a primeira questão que me foi aqui colocada é a seguinte: qual é o significado da palavra família? E quem estabeleceu esse termo? Ok? E a segunda questão diz o seguinte: qual é a melhor forma de resolver os problemas familiares? Visto que muitas famílias se encontram em desobediência uns para com os outros, ou seja, famílias que passam por desentendimento, falta de paz, falta de harmonia, onde pais não se entendem com os filhos e vice-versa. Como estabelecer a harmonia, a paz e a alegria na minha família? Bom, essas são duas questões muito importantes que me foram aqui colocadas. Desde já quero agradecer pelas questões que me foram aqui colocadas. É muito importante falar deste seio familiar, ou seja, falar da família, porque a família, de certa forma, é o lugar onde nós partimos, é de onde todos nós viemos. Então não podemos negligenciar esse seio familiar. E será também muito doloroso saber que um dos membros familiares pereceu, ou seja, um dos membros familiares foi para o inferno. Neste caso, essa deve ser uma das maiores preocupações que todos nós devemos ter. A cada dia temos que pensar nisso, a cada dia temos que refletir nesse promenor. Seja você crente ou descrente, um dia você irá para o céu ou irá para o inferno. Todos nós estamos predestinados ou destinados, vou usar esse termo, a esse lugar. Então temos que, acima de tudo, zelar e proteger a nossa família. Temos que pensar nisso de dia e de noite. Não podemos negligenciar o seio familiar. Bom, segundo a primeira questão que me foi colocada relacionada ao termo família, vamos dizer que a família é um órgão divino, na verdade, e muito especial, criado por Deus. Desde o princípio, Deus criou a família. No momento onde Deus afirma que o homem deixará os seus pais, irá se ajuntar com a mulher, e no momento também que Deus cria Adão e cria também a Eva, Deus estava estabelecendo uma certa família. Deus já estava criando esse órgão familiar. E na criação dessa mesma família, Deus criou com um certo propósito. E esse propósito irá se cumprir, ou esse propósito deve se cumprir. E a segunda questão que foi aqui colocada, relacionada aos problemas, às crises, às dificuldades, o desentendimento, a falta de paz, a dificuldade em resolver alguns problemas que surgem nas famílias, pois sabemos que todas as famílias passam por dificuldades, passam por problemas. Então, a dificuldade em resolver esses pequenos problemas surge, na verdade, no momento onde nós paramos de cumprir algumas coisas estabelecidas por Deus. Coisas essas que eu irei aqui mencioná-las. Então, o que acontece às vezes, muitas das vezes, nós buscamos soluções rápidas, buscamos soluções em outros lugares para poder resolver esses problemas familiares. Mas na verdade nós não precisamos de coçar a nossa cabeça para resolver esses problemas, pois a solução desses problemas está debaixo do nosso nariz. Por que eu digo isso? Porque acima de tudo nós somos a principal causa do surgimento desses problemas. Os membros familiares são os responsáveis pelo surgimento desses problemas. Devemos parar de culpar as pessoas externas, mas temos que começar a refletir em o que nós fazemos nessa mesma família. Então nós somos a causa dessa rebeldia dos filhos, ou nós somos a causa do desentendimento que surge, na verdade, no seio familiar. Deus, quando criou a família, Ele estabeleceu certa estrutura. Estrutura essa que desde o momento que não é cumprida, desde o momento que é desobedecida, esses problemas irão surgir. A desobediência,
a falta de paz, a falta de harmonia. Seja uma certa família que professa fé, assim como não. Essa é uma estrutura que foi estabelecida para todas as famílias. Então, desde o momento que você não siga a estrutura que eu irei aqui mencionar, desde o momento que a sua família esteja fora dessa estrutura, consequentemente irá passar por esses maus momentos. Então, a estrutura que Deus estabeleceu parte do pai até para os filhos, onde existem certas posições e certas funções para cada membro familiar. É o mesmo que falar de um certo grupo, talvez, de jogadores, para que assistem futebol. Existem lá certas pessoas que atacam, existem lá certas pessoas que defendem e por aí em diante. E cada pessoa exerce uma certa função. E desde o momento que um deles transgrida essa lei, consequentemente, a equipe irá perder o jogo, ou a partida, neste caso. Então, a estrutura estabelecida por Deus é a seguinte: o pai exerce a posição de líder, ou seja, o pai exerce a posição de liderança. O pai deve liderar, deve proteger, deve zelar, deve procurar proteger a família. O pai se encontra no caminho da frente. O pai deve se apresentar como líder da família. Ou seja, o pai deve responder pela família. O pai deve ser protetor e zelador da mesma família. Então, a liderança, a total autoridade, a total liderança é entregue ao pai, ou seja, aos pais. Então, se você é pai, então saiba que a responsabilidade familiar está toda entregue a você. E, em segundo lugar, vem a mulher, vem a mãe neste caso, ou a esposa neste caso. A mãe vem como auxiliadora ou como ajudadora do pai. A função da mãe é de ajudar o pai neste caso, no cumprimento da função do pai, que é de proteger, que é de liderar, é de governar o seio familiar, é de educar os filhos. Então a mãe, acima de tudo, também deve ser submissa ao pai, ou seja, submeter-se ao líder do seio familiar e ajudador do pai, do marido neste caso. E em terceiro, vem os filhos. Os filhos são apresentados como pessoas que estão por baixo dos pais. E a principal função, a função mais importante, que é a função que é muito negligenciada nos dias de hoje pelos filhos ou pela juventude atual. Então, desde o momento que você esteja fora dessa função, você se encontra em desobediência e, consequentemente, a sua família irá perecer ou irá passar por dificuldades. Irá ter dificuldade em resolver pequenos problemas, irá ter dificuldade em estabelecer paz, estabelecer alegria, estabelecer harmonia. Então, a principal função dos filhos é o respeito profundo e total aos pais. Quando falo do respeito profundo e total, estou dizendo aos filhos para obedecerem na totalidade a ordem dos pais, a lei dos pais, a ordem que os pais estabelecem na família, a ordem que os pais estabelecem, a ordem e a educação que os pais estabelecem para você. Não estou dizendo para os filhos peneirarem aquilo que os pais dizem, não estou dizendo para os filhos escolherem o certo ou o errado daquilo que os pais dizem para poderem cumprir. Estou dizendo para você obedecer aos seus pais. Você deve esse respeito profundo a eles e obediência também profunda a eles. Se você não cumprindo isso, consequentemente, você estará destruindo a estrutura familiar e você será cobrado, você será responsabilizado pela destruição dessa família. Então, essa é a estrutura estabelecida por Deus. O pai se apresenta como líder, a mãe se apresenta como auxiliadora e os filhos se apresentam, posso chamar eles de cooperadores nesse seio familiar, tendo como função de um pai proteger, educar e zelar pela família. E a função da mãe é de auxiliar o pai, neste caso, auxiliar o líder, neste caso, e submetendo-se a ele. Então, desde o momento que haja inversão de morais, que é o que tem acontecido nos dias de hoje, as pessoas têm invertido essas posições. O filho assume a posição do pai, e o pai acaba assumindo a posição da mãe, e a mãe assume a posição do pai, onde certas famílias temos visto mulheres exercendo autoridade, temos visto filhos por vezes exercendo liderança de um certo seio familiar. Isso é totalmente antibíblico,
é fora dos parâmetros estabelecidos por Deus. Desde o momento que haja essa atitude ou hajam esses atos no seio familiar, haverá destruição em massa. Eu te garanto, Deus não estará nesse lugar. Será procurar soluções fora, mas você não irá alcançá-las, porque Deus não estará nesse lugar. E onde há desentendimento, Deus não se encontra. Sua presença não está lá. Então, a maior causa dos problemas familiares, a maior causa da falta da paz, da falta do desentendimento na sua família, é a falta do cumprimento dessas orientações ou essa estrutura estabelecida por Deus. Precisamos de voltar a reestruturar essas posições. Cada membro familiar deve ocupar a sua posição e a sua função no seio familiar. E só assim nós vamos desfrutar de uma família saudável, alegre e cheia de amor. Deus abençoe você, querido. Receba esses conselhos e aplique-os na sua vida, aplique-os na sua família e desfrute desse órgão divino e especial que Deus te deu. Querido, o estudo de hoje termina por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Pode avaliar este vídeo deixando o seu gostei, compartilhando. E dizer a você, querido, que o nosso próximo vídeo também tem um tema muito importante que se chama como lidar com pais descrentes ou filhos descrentes. Então, se acha que esse é um tema importante para você, deixe nos comentários. Muito obrigado mais uma vez e até lá.